Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Guimarães e no canal Dono do Dinheiro nós vamos falar sobre economia básica, tá? Quem curtiu o assunto, dá um joinha, se puder segue lá, tá? Se quiser fazer algum comentário, também é possível e a gente vai poder responder aí até as dúvidas de quem quiser. Nesse segundo vídeo eu vou usar um semáforo para a gente poder fazer análise, tá? Imagina o seguinte, o semáforo ele pode estar no vermelho, ele pode estar no amarelo e ele pode estar no verde, tudo bem? Então vamos lá, quem é que está no vermelho no nosso semáforo? São as pessoas que recebem o salário e o salário acaba, mas o mês não acabou ainda, tá? Quem está no amarelo? No amarelo são as pessoas que conseguem usar o salário até o final do mês, mas quando chega no último dia, o mês acaba e o salário acaba junto. E a gente aí tem os felizes que estão no verde do semáforo. E como é que funciona isso? O mês acaba e a pessoa ainda tem dinheiro sobrando. A gente sabe que a parcela, o número de pessoas que conseguem essa situação é bem pequena, né? E aí esse vídeo, ele talvez não seja para você ainda. Vai ser bom você ouvir, você entender, mas você tá um pouco fora aí do assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Então vamos lá. Quem tá no vermelho tem que analisar urgentemente quais são os seus gastos, tá? Quem tá no amarelo também tem que analisar, talvez com um pouco menos de urgência. Nessa primeira fase é mais fácil a gente diminuir um pouco, enxugar um pouco os nossos gastos, os nossos custos, do que tentar arrumar uma renda maior, né? Isso vai ser um passo para frente, mas por enquanto acho que é mais fácil a gente pensar um pouquinho o que dá pra gente diminuir e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A gente vai pensar em alguns tópicos, tá? Não são todos, mas por alguns que eu pensei agora. Então, comida é um primeiro tópico, tá? O consumo de casa torna-se o segundo tópico. Um carro, terceiro tópico. Vícios, esse é importante, é outro tópico. E o último que a gente vai tratar aqui agora é relacionado à diversão do nosso dia a dia. A proposta não é a gente abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer, do que a gente gosta de comer, mas vamos lá, vamos pensar em comida, tá? Se você se propor a sair para jantar, por exemplo, todos os finais de semana, a gente às vezes não se dá conta que o gasto ali é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente soma a comida com a bebida, com o serviço, e aí o custo acaba sendo bastante alto. Além dessa opção da gente comer fora, hoje é comum a gente pedir comida, né? Tá muito fácil, tem um monte de aplicativo, telefone, tudo vem em casa, tudo fica fácil e aí a gente não se dá conta, né? Também, quando a gente menos percebe, de 4 finais de semana, né? 8 dias, se a gente pensar na sexta-feira, 12 dias num mês, a gente pede comida 5, 6 vezes. E o custo dessa comida, ela é muito maior, ele é muito maior do que se a gente estiver pensando em fazer alguma coisa dentro de casa mesmo. Se a gente estiver disposto, ao invés de pedir um hambúrguer, a gente se propor a comprar as coisas e fazer esse hambúrguer em casa. O custo fica muito menor, né? E aí com as coisas que ainda sobram, a gente pode pensar em fazer outros dias. Então, pensar nessas possibilidades. Produzir em casa vai ficar muito mais barato do que pedir a comida pronta. E olha, e muitas vezes muito mais gostoso. O segundo tópico, que é muito importante também, e esse a gente gasta muito dinheiro sem perceber, né? É o consumo em casa. Então, vai desde a energia elétrica até alguma assinatura que a gente tenha, pensando em materiais, produtos de limpeza. Então, olha lá, às vezes a gente está em casa e quando a gente menos percebe tem 5, 6, 7 lâmpadas acesas. Tem uma televisão ligada aqui, o rádio ligado ali, o micro-ondas está na tomada e a gente está consumindo um monte de energia que a gente nem está utilizando, né? Essas assinaturas, analisar se dentre todas as assinaturas que vocês têm, de alguma coisa relacionada à televisão, ou ao rádio, ou algum produto de entrega, se você realmente está usando e se realmente vale a pena utilizar esse serviço. Porque é nessas pequenas coisas que a gente vai enxugando para sair do vermelho, para ir para o amarelo, para depois ir para o verde. O terceiro tópico é o carro, né? Hoje a gente está vivendo numa era que muita gente não quer mais utilizar um carro, ter um carro próprio, a gente tem a opção
Antigamente era difícil, né? Você tinha só transporte público, transporte coletivo, ou teria que utilizar um táxi, por exemplo. A gente sabe que não era nem barato e nem fácil encontrar um táxi. Hoje você tem a opção de andar de bicicleta, de patinete, você tem a opção de chamar um Uber dentro de uma emergência. Tem que analisar se hoje ter um carro é realmente necessário ou não. E aí ter certeza de quais são os custos de um carro. Porque a gente às vezes pensa, paguei 20 mil reais num carro, ou 30, ou diferente do carro que você quer ter. E aí a gente não faz as contas de quanto que a gente gasta por ano nesse carro, relacionado à desvalorização, a seguro, a manutenção, a combustível. A gente que vive em cidade grande, uma hora ou outra toma uma multa, e analisar qual que é o custo real desse carro, se vale a pena, por que que eu tenho um carro. Eu sei que muita gente adora ter o carro, né, pensar que é um bem, só que é pensar o seguinte, esse bem ele custa muito caro, e aí se você tem um carro e o seu salário não está chegando no final do mês, talvez seja uma forma fácil de conseguir pular aí, talvez do vermelho para o verde nesse nosso semáforo. Coloquei o tópico vícios. A pessoa que fuma, por exemplo, nada contra, tá? Cada um faz o que gosta e quer fazer da vida, mas vamos lá, acho que um maço de cigarro custa em torno de 10 reais. Se a gente fizer uma conta simples aqui, uma pessoa que fuma um maço por dia gasta 300 reais por mês só com cigarro. Não estou pensando em nada que se acrescente a isso, só o cigarro, 300 reais por mês. Será que é um valor que ajudaria se a gente quisesse pagar uma conta ou guardar esse dinheiro para alguma coisa? Então talvez seja uma opção pensar em ou diminuir ou, gente, faça bem para a saúde de vocês, parar de fumar, que vocês conseguiriam economizar um valor bastante grande, significativo. E aí o último desses tópicos que eu coloquei está relacionado à diversão, né? A gente precisa se divertir, é óbvio, né? A gente tem uma rotina muito cansativa, cada um trabalha com o que trabalha, a gente sabe o quanto é importante dar uma extravasada, mas pensa num final de semana, a gente tem a opção de sair para se divertir para um shopping, por exemplo, vamos no cinema, né? E aí você vai no cinema, aí gasta X na entrada do cinema, gasta mais um pouco na pipoca, gasta mais um pouco no refrigerante, assiste o filme, sai e vai direto para um restaurante ou para um fast food para comer ainda. Então, no final das contas, essa ideia de assistir um filme pode custar muito caro. Isso vezes 1, vezes 2, vezes 3, pensando no tamanho da sua família, né? Nesse mesmo dia você poderia ter ido para um parque, ter feito atividade física, que é algo que eu indico muito, que eu acho que faz muita diferença na nossa vida em relação à saúde, em relação à qualidade de vida. Cada um tomaria uma água de coco, por exemplo, sairia depois, tomaria um açaí, ou chegaria em casa e comeria alguma coisa que fosse até mais saudável do que a pipoca, do que o refrigerante, do que o fast food, e aí sem dúvida economizaria muito dinheiro. E é isso aí, gente. Falei de 5 tópicos simples, né? Não precisa, seria o ideal, seria maravilhoso, mas não precisa mexer nesses 5 tópicos para conseguir gerar um resultado total, né? A gente corrige alguma coisa aqui, tira um dos dias da alimentação, né? De comer fora, a gente pega um dos dias que a gente iria no shopping, a gente não vai. Eu não aconselho ir em shopping porque a gente costuma comprar muita coisa que às vezes não faz sentido. Né, induz esse consumismo que a gente ama ter, e é gostoso sim fazer compras, tentar ir uma vez ou outra mais no parque para poder se divertir, pensar na opção do carro ou não, e aí sim, sempre nessa luta de sair do vermelho, de ir para o amarelo, e do amarelo pular para o verde, tá? Porque a partir daí a gente vai pensar se faz sentido investir, onde investir, o que fazer, mas só de ter essa saúde financeira aí e parar de chegar no final do mês sem nenhum real, a gente já vai passar por uma situação muito favorável, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido aí. Valeu!